avançam num determinado sentido e depois retornam, né? Então, esse aqui foi o movimento retrógrado de Marte em 2010. Está no site da USP, eu peguei essa imagem. E lá no site da USP também tem uma animação, aí eu não fiz a animação. Então, aqui, Marte. Esse é o de 2009, 2010. Então, ele avança. Isso na constelação de Câncer. Depois, então, essa é a animação. Então, esse é o movimento retrógrado dos planetas. E na antiguidade sabia desse movimento retrógrado. É esse movimento aqui que é um movimento errante, cuja palavra planeta quer dizer isso, né? Astro errante. Veja que os planetas passam por essas constelações, chamadas constelações zodiacais, que são as constelações zodiacais são as constelações que o Sol passa. Os planetas eles passam pelas zodiacais e pelas parazodiacais. Então é possível que um planeta é possível que ele passe em uma constelação ao lado. Então esse parazodiacal quer dizer isso, né? Ao lado da faixa das zodiacais. Isso é exclusivo. Quem realmente vai passar pelas constelações zodiacais sempre é o Sol. Certo que mudaram as constelações zodiacais, né? Hoje são 13. Estou falando de astronomia, né? Não de astrologia. A outra que é ciência, né? Astronomia é ciência. Né? Professor, Oi. sobre essa 13ª, quando que o Sol passa por ela? Eu vou para marcar bem as datas, eu vou elaborar isso numa próxima aula, eu mostro, tá? Beleza. Tá? Eu tenho esses dados. Quando eu fiz o fascículo da EAD sobre o sistema solar, eu coloquei também esses dados, constelações zodiacais, etc. Estão lá, eu vou pegar isso daí, vou colocar num vídeo ou disponibilizar na plataforma com todos esses dados. Quando que é uma, porque as constelações elas não têm exatamente 30 graus, como era. Isso é atualmente, né? Não é marcado exatamente 30 graus. Elas têm uma mudança, algumas têm menos, por exemplo. A constelação de Escorpião ela é comprida, mas em termos da faixa do zodíaco, ela ocupa um ângulo, né, muito pequeno na faixa do zodíaco. Então, tem constelações que duram, né, o Sol passa pela constelação durante bem mais de um mês e outras passam menos de um mês. Então, essa característica eu vou colocar à disposição de vocês num arquivo, vou só dar uma elaborada, e vou colocar num arquivo e posto no AVA. Com todas essas informações aí, qual que é a 13ª e qual entre, né? Alguém postou aqui, deixa eu ver o chat, qual que foi entre Escorpião e Sagitário. Sim, eu acredito que sim. Deixa eu dar uma olhada lá e vou deixar o material para confirmar. Também acho que é entre Escorpião e Sagitário, mas dá uma olhada lá. E também, muito assim, ele não passa, só não passa exatamente no meio dessa constelação. Essa constelação, ela invade, vamos dizer assim, né, o céu está mudando, e ela está alguns anos, sei lá, não saberia dizer, alguns séculos, não sei exatamente quanto tempo, ela cada vez mais entra na faixa do zodíaco, né? Não foi assim, tinha 12, de repente, a gente achou uma ali no meio, não é assim que funciona. O céu vai mudando, né? Vai alterando a posição do Sol com relação às constelações de fundo.
Assim, o céu praticamente mudou pouco. O céu, o que mudou foi a posição que os astros passam, né? Então, eu quero aqui agora, eu quero pegar, então, isso aqui, ó, e a gente recriar também. Então, é algo que eu tenho tentado fazer também, que eu estou querendo fazer, é a gente ir trabalhando justamente o estelário, porque é um instrumento fantástico, e a gente vai, uma a uma, a gente vai vendo esses exercícios e vai aprendendo a mexer com ele. A partir de setembro, fazer de novo, vou avançar aqui. Touro, Câncer. Eu vou segurar a constelação, tá? Então tem um recurso. Você escolhe aqui uma estrela e vem aqui, ó. Isso aqui faz com que você fique, ela vai ficar no centro. Agora eu posso voltar aqui, ó, constelação, e ela vai continuar no centro. Aqui é Marte, né? Tá aqui, Câncer. Vamos ver aqui, ó. Ele está em Gêmeos, tá? Indo em direção a Câncer. Eu vou avançar aqui, melhor vou avançar com a mão e vamos ajeitando, né? Em vez de mandar avançar ali. Então, vamos avançar aqui um dia, né? Tá vendo ali, ó, Câncer, Gêmeos está avançando em direção a Câncer. Vou puxar de novo aqui. Puxar no centro. Estão vendo, né? Tá, passou por Câncer ali. Vou girar de novo para cá. Então, ele estava em Gêmeos e foi em direção a Câncer. Agora aqui. Deixa eu avançar. Opa, vou diminuir as horas aqui para Câncer ficar mais no centro. Ali. Então, ele veio de Gêmeos, já está quase em Leão ali. Olha, ele fez a volta ali, perceberam? Isso aqui seria o que a gente ia observar. Já de novo, sendo aqui, mudando o horário. Tá? Olha, ele já está indo de novo para Gêmeos. Então, é isso que a gente observaria. Né? Se acompanhasse as estrelas, a gente observaria isso aqui. Né? Ele saiu, vocês viram? Ele saiu em 2009, né? Ele saiu de Câncer. Eu acho que era assim que eu estava fazendo. Não, era aqui para cima mesmo. Né? Certo? Ele estava indo, voltou, fez um looping. Né? Ele estava indo aqui, ó, ele estava em Gêmeos, foi, chegou em Leão, voltou, chegou em Gêmeos, voltou, e agora vai para Leão e assim por diante, continua. Né? Avançando dia a dia, então imagina, as pessoas observando, acompanhando, vão ver isso, né? Esse movimento retrógrado. Como explicar esse movimento retrógrado? Esse é o grande problema. Isso acontece no mesmo lugar, sempre entre Gêmeos e Câncer, ou muda ao decorrer do ano? Muda. Na verdade, é o seguinte, vai... Eu não sei se é uma vez... não vai dar... Eu não sei dizer se é um pouquinho mais de um ano ou é um pouquinho menos de um ano. Porque como os dois astros estão em movimento, se não acontece sempre na mesma constelação, porque não existe comensurabilidade entre os dois, né? Não é assim, a órbita de Gêmeos, a órbita de Marte é
é 2 vezes a órbita da Terra, não é isso, né? Em termos Aham. de período orbital. Para que ocorresse sempre no mesmo lugar, você teria que ter um período orbital igual, porque daí iria acontecer isso, né? Só que se fosse período igual, também não ia ter esse movimento retrógrado, justamente porque Marte é mais lento que você vai observar isso, né? Aham. Mas então, mas isso implica que teria que ter uma regra para poder acontecer sempre no mesmo lugar, teria que ter uma regra, não saberia dizer a órbita o período da órbita de Gêmeos fosse 2 vezes o período da órbita Não é um número da inteiro, Terra. né? É um número Não é, não integral. são, a razão não é racional, né? Aham. Não existe uma razão, uma Professor, dividindo um pelo outro não dá um número inteiro. Fala. é só Marte que tem esse movimento? A Terra também tem? Ou outros planetas têm também? Ou só é Marte? A gente vai ver aqui, tá? Daqui a pouquinho. Queria spoiler, mas obrigada, professor. Aí, vamos ver aqui. Bom, então, essa pessoa aqui, que eu vou... Ptolomeu, né, século II. Essa observação já tinha sido feita, né, pelos babilônios, na Mesopotâmia. Aristóteles fala dela, né, deste movimento aqui, retrógrado. E a solução? Qual que foi a solução de Ptolomeu? O centro do deferente, que é esse círculo, está aqui. A órbita do planeta é em torno de um ponto que está preso nesse círculo aqui, que é o deferente. Tá? Então, esse ponto, esse círculo aqui é o epiciclo. Epi quer dizer distante, né? Então, o epiciclo. Ele está girando, esse epiciclo gira aqui, o planeta gira aqui no epiciclo, e o deferente gira nesse sentido. Então, combinando o movimento do epiciclo com o movimento do deferente, vai acontecer isso. Em alguns momentos, o planeta está aqui, nesse sentido, e o deferente nesse sentido, então ele vai estar com movimento progressivo. Mas quando o planeta está aqui, ó, no epiciclo, neste ponto aqui, então daí ele vai estar com movimento retrógrado. O epiciclo gira mais rápido que o deferente, então ele vai estar no movimento retrógrado aqui. Tá? Nós vamos fazer vai ter uma animação aqui, né? Então, a ordem era Lua, a gente já falou, né? Lua, Mercúrio, a Lua tem que estar antes de todos, porque a Lua passa na frente, né? De todos eles, e ninguém passa na frente da Lua, então a Lua tem que ser o primeiro. Mercúrio e Vênus passam na frente do Sol, Marte e Júpiter passam atrás do Sol, isso é uma observação. Né? Marte, Júpiter e Saturno estão para além do Sol, é possível ver a ocultação, né, de Marte, é possível ver o trânsito de Vênus com relação ao Sol. Então, é possível ver a ocultação de todos eles com relação à Lua. Então, isso era uma observação. E Ptolomeu fez o que em filosofia, né, nessa época, dizia, ele salvou as aparências. O que quer dizer isso? O modelo dele conseguiu mostrar o que se vê, né? O fenômeno, a forma como se vê o fenômeno. Então, ele salvou as aparências. Ficou parecido, né? O resultado é bastante semelhante com o que se vê no céu. Como que é isso, né? Aqui algumas formas de ciclo diferente, aqui as voltas, né? Os movimentos retrógrados, que pode ser. Então, esse aqui esse artigo, quando vocês tiverem, podem pesquisar. Antes de realmente mostrar um pouco mais sobre o mecanismo, vamos falar, então, de Copérnico. Copérnico publicou um livro, o nome desse livro é De Revolutionibus Orbium Coelestium. De Revolutionibus Orbium Coelestium.
da revolução desses orbos, desses objetos que orbitam, do movimento de revolução, do movimento em torno do Sol, desses objetos celestes, né? Orbium coelestium. É isso. Então, na época, se publicava em latim. Né? Então, da revolução dos orbes celestes, seria a tradução. Em 1543, publicou esse livro. O que tinha nesse livro? Então, as principais partes da teoria de Copérnico. Os movimentos dos astros são uniformes, aqui a gente está falando da velocidade. Eternos, não se tem a ideia, imagine, século XVI, a ideia de criação do sistema e de fim do sistema, né, de tempo. Sempre existiu, sempre vai existir, são eternos. São circulares, os movimentos, ou uma composição de vários círculos. Então, em primeiro lugar, e é importante isso, Copérnico não retirou a ideia de epiciclos. Tá? A gente sabe que essa ideia de epiciclo não tem física que suporte isso. Né? Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. O centro do universo é perto do Sol. O universo, o que era o universo? Sol, planetas e as estrelas fixas como uma esfera após o último planeta, que é Saturno. Esse é o universo de Copérnico também. Perto do Sol estão em ordem Mercúrio, Vênus, Terra, Lua, Marte, Júpiter, Saturno e as estrelas fixas. A Terra tem 3 movimentos: rotação diária, volta anual e inclinação anual do seu eixo. Isso aqui, outra visão, né, ter uma inclinação anual, quer dizer que o eixo da Terra muda de posição, outra furada, né, do Copérnico. O movimento retrógrado dos planetas é explicado pelo movimento da Terra. Essa aqui foi o gol de Copérnico. A distância da Terra ao Sol é pequena se comparada à distância às estrelas. Exatamente isso, fantástico também. De modo geral, o trabalho é muito bom, o trabalho de Copérnico, né? Mas a visão é de um mundo, de um universo muito pequeno, né? Comparativamente ao que a gente entende de universo hoje, em que tirou a Terra do centro do universo e colocou o Sol, quer dizer, aumentou um pouco o conhecimento, ampliou um pouco esse universo, mas ainda é um universo pequeno. Tá? Bom, os planetas. Então, vamos ver esses planetas. Esse daqui é o movimento que é dos planetas. Ó, vou pôr aqui, né, os planetas giram em torno do Sol. Tá? E aí, se a gente for ver, olha, a Terra vai passar por esse 2, 3, 4, 5, 6, 7, ao mesmo tempo em que Marte vai estar em 2, 3, 4, 5, 6, 7. Percebam, né? Mais ou menos, lógico. Então, quando a gente está olhando aqui, ó, nós estamos aqui na Terra, olhamos para Marte, a gente vê Marte aqui. Aí a gente avança e Marte avança. A gente olha para Marte, ele está aqui. A gente avança, Marte avança. A gente olha para Marte, está lá. A gente avança, Marte avança, ele vai estar aqui. A gente avança, Marte avança também, vai estar aqui, e assim por diante, né? E a gente avança mais rápido do que Marte, então a gente passa por Marte. Então, esse movimento retrógrado é quando a gente passa por Marte. Você está numa estrada dirigindo um carro e, de repente, você passa o carro. Se você não olhar o chão, o efeito, o movimento relativo é Marte indo para trás. Então, o movimento relativo com relação a gente observar o carro é a gente ver o carro indo para trás, certo? É análogo isso. Essa aqui é uma simulação do movimento aparente de Vênus para o sistema geocêntrico. Aqui a Terra em azul, Vênus em verde, Sol em amarelo e a posição aparente do astro no céu em branco.
Observe que o deferente e o epiciclo giram no mesmo sentido, anti-horário. Nessa situação, o polo norte da Terra está virado para cá. Observe que a velocidade do planeta e a velocidade da posição aparente têm o mesmo sentido. Quando o planeta está mais próximo da Terra, o sentido da sua velocidade é oposto ao sentido da velocidade do deferente. Por isso, subtraem e o movimento do planeta é retrógrado. Quando o planeta está mais distante, o sentido da sua velocidade é o mesmo do deferente. Por isso, as velocidades se somam e o planeta está em movimento progressivo. No heliocentrismo, isto é, quando o Sol está no centro e todos os planetas, inclusive a Terra, giram em torno do Sol, o movimento aparente do planeta é retrógrado para o planeta interno, que tem velocidade orbital maior que a da Terra, nos momentos em que este planeta ultrapassa a Terra. Similarmente ao movimento dos planetas internos, no movimento dos planetas externos, no geocentrismo, a velocidade do planeta e a velocidade da posição aparente têm o mesmo sentido. No heliocentrismo, com relação aos planetas externos, o movimento é retrógrado quando a Terra, com velocidade orbital maior, ultrapassa o planeta externo. Ambos os modelos, heliocêntrico e geocêntrico, prevêem de modo adequado o movimento retrógrado aparente dos planetas. Dado ser a previsão de Ptolomeu melhor que a de Copérnico, por que os astrônomos optaram à época pelo heliocentrismo? Além das razões filosóficas apontadas pelo professor Fernando Lang, de serem Copérnico, Kepler, Galileu, neoplatônicos, que acreditam ser o Sol o astro mais importante e, portanto, deveria estar no centro do sistema, a literatura aponta a complexidade crescente do sistema ptolomaico, com a introdução de mais e mais epiciclos para descrever o movimento dos planetas. O heliocentrismo trouxe simplicidade ao sistema. Os trabalhos de Kepler trouxeram precisão à cinemática e, posteriormente, Newton nos deu as razões do heliocentrismo, a força gravitacional. Mas, e isso que é interessante, é que se comparar o modelo de Copérnico e o modelo de Ptolomeu, os resultados de Ptolomeu são melhores. E por que os resultados de Ptolomeu são melhores? Porque a matemática de Ptolomeu é melhor. Tá? O ajuste é melhor, o ajuste de Ptolomeu. Então, ele tem mais, os dados, tem uma aplicação dos dados com relação ao seu modelo de melhor qualidade do que de Copérnico. Tá? Então, esse aqui é o grande astrônomo da Dinamarca, Tycho Brahe, um Lorde. Tá? Vou colocar aqui as características dele. Então, ele nasceu em 1546, na Dinamarca, faz sua primeira observação astronômica, uma conjunção de Júpiter e Saturno. Quantos anos ele tinha? 17 anos. Né? 46, 63. Como que a gente sabe disso? Porque ele fez o registro. Quando a gente vê essas pessoas que são grandes, né, grandes astrônomos, tal, você vê que os caras têm um método, um jeito de ser que é fantástico. Né? O cara tinha 17 anos, faz sua primeira observação e registra isso. Seguramente publica, mas registra isso. Em 1572, então ele tinha o quê? Em 76 ele vai fazer 30 anos, ele tinha 26 anos. Descobre uma nova estrela, abalando a fé na doutrina cristã aristotélica sobre a perfeição e a imutabilidade da esfera celeste. Abalando a fé de quem? Dele? Na hora que ele observou que tinha uma nova estrela, ele se pergunta, mas como assim uma nova estrela, né? O céu não é imutável? É essa visão que se tem de Aristóteles. O céu é imutável. Dali 2 anos ele publica sobre a nova estrela. Então tem 28 anos aqui. Né? Em 77, 31 anos, observa a passagem de um cometa e demonstra que não se trata de um fenômeno atmosférico como se acreditava desde Aristóteles. Em 82, Gregório XIII reforma o calendário, corrigindo em 10 dias, a gente vai ver isso, com base nos cálculos de duração do ano efetuados por Tycho. Então,
era preciso, ele tinha assim, uma preocupação com a precisão dos seus dados. Em 99, Tycho muda-se para Praga, Kepler torna-se seu assistente. 2 anos depois, morre em Praga. 8 anos depois, Kepler anuncia as leis do movimento planetário com base nos trabalhos de observações de Tycho Brahe. Tycho Brahe foi o maior astrônomo de observação. Assim, os dados de Tycho Brahe eram precisos, os métodos para achar a distância do planeta. Tem eu acredito que está na relação dos vídeos que eu postei lá no Google Drive, tem um universo mecânico que é do Goldstein, né? O Goldstein o livro do Goldstein é em muitas universidades o livro da mecânica clássica na pós-graduação, né? E ele tem um conjunto de filmes que é uma série, né? Chamado Universo Mecânico. E um desses filmes do Universo Mecânico, ele diz como que o Tycho fazia os cálculos. Né? Uma triangulação que conseguia obter a distância entre dos planetas com relação à Terra. Lógico que a gente já viu, né? Já sabemos a distância da Lua, Terra, já sabemos a distância do Sol, já tem assim, métricas para a gente poder obter essas distâncias. Então, Kepler os dados que Tycho conseguiu vão ser os dados usados por Kepler. Esse, né, aqui a imagem, né, do Kepler. Hoje eu não vou passar, mas na próxima aula eu vou passar um trecho do vídeo do Cosmos sobre Kepler. Hoje vamos só falar das leis de Kepler. Então, as leis de Kepler são a lei das órbitas, a lei das áreas e a lei dos períodos. Hoje eu também não vou, assim, demonstrar as leis de Kepler, o que significa cada uma, né? A conservação de momento angular, etc. Eu não vou demonstrar isso porque na próxima aula que a gente vai fazer esses cálculos. Tá? Então, lei das órbitas. Os planetas descrevem órbitas elípticas, no qual, nessas elipses, o Sol ocupa um dos focos da elipse. A elipse é uma cônica, quer dizer, é uma curva obtida por um corte de um cone, por isso que é chamada de cônica. São 4, né, as curvas que são cônicas, é o círculo, a elipse, a hipérbole e a parábola. Qual que é a lei que rege a elipse? Então, eu tenho aqui o foco 1, foco 2. Vou construir uma elipse aqui no quadro negro. Aqui o meu quadro negro, vou construir uma elipse. Peguei um giz, coloquei um esparadrapo, prendi um barbante aqui, coloquei o esparadrapo, prendi um barbante ali. Por exemplo, um barbante com 50 centímetros aqui, tá? Assim, né? O comprimento do barbante é 50. Essa distância aqui, dessa linha aqui, até aqui embaixo, é 40. E a distância entre os dois focos, que eu vou prender aqui o barbante, é 60. Por que eu escolhi isso? Porque dá um triângulo pitagórico, né? 30, 40, 50. Então, esses são os focos, e eu vou girar aqui, ó. Vou pegar aqui e vou girando, mantendo sempre esticados os dois barbantes, de tal modo que essa distância aqui, ó, 50 centímetros aqui, 50 centímetros aqui, quando chegar, vou ver aqui se vai mostrar, não, vou fazer aqui, então, se eu tiver aqui, ó, é essa distância aqui e essa distância aqui, deu quanto? 100, as duas juntas, 100 centímetros, 1 metro.
Não, professor, na outra lá que estava 40 centímetros de barbante de um lado e 50 do outro. Não é 40 centímetros, não é 40 centímetros de barbante. É 50 centímetros de barbante e essa distância aqui, ó, perpendicular. Tá vendo? Ó? Tá. Ah, tá. Aqui que é 40 e aqui é 30. Então é um triângulo pitagórico, né? Hum, Certo? Tá? entendi. Opa, então aqui é 1 metro. Aqui é 1 metro. Aqui, se eu pegar aqui, 1 metro. Se eu pegar aqui, sei lá. Qual que é? A soma dos dois dá 1 metro. Se eu pegar aqui, vou reto e depois volto. A soma do barbante inteiro aqui deu quanto? Deu 1 metro. Esta é a lei da construção de uma elipse. Sempre a distância, né? Sempre o comprimento do barbante vai ser 1 metro. Nil, desliga o microfone aí que tá atrapalhando a aula, por favor. Quem tá com o Desculpa, microfone eu ligado. não vi. Então, sempre vai dar 1 metro essa distância. É isso que caracteriza a elipse. E a gente usa isso quando vai fazer os cálculos do movimento dos planetas. Afinal, esse dado é um dado importante para você construir, né? Essa, por exemplo, se o Sol estiver aqui, vamos supor que esse seja o foco ocupado, essa distância aqui é chamada de o periélio, né? Essa distância aqui é chamada do afélio. Afélio, periélio. Então, a distância periélio mais a distância afélio é igual a essa distância aqui. Sempre igual, mantém essas distâncias. Então, as órbitas são elipses. Aqui a lei, procurei as órbitas dos planetas, né? As órbitas planetárias são elipses, nas quais o Sol ocupa um dos focos. Então, aqui é chamado foco ocupado e foco desocupado. Vamos supor, se o Sol está aqui, foco ocupado, foco desocupado. Periélio, ponto de maior aproximação. A distância também é chamada de periélio. Pericentro, desculpe. Aqui é o periélio, essa distância aqui é o pericentro. E aqui é o afélio, não tem o nome. Pericentro seria aqui. Afélio, ponto de maior afastamento. Bom, essa expressão aqui é a expressão da excentricidade. O que é o B? O B é essa distância aqui, que lá tinha 40 centímetros, né? 40 centímetros, 40. Tá. Qual que é a distância A? A aqui, 50 centímetros. Aqui, né? 50 centímetros. Ou aqui também no meio. Vai dar daqui para cá, é o braço maior, 50 centímetros. É igual isso aqui. Fácil ver, né? Quer dizer, se ele vai, ó, daqui até aqui, mais esse pedaço, dá 1 metro. Então, se eu pegar, cortar o barbante aqui e trouxer isso daqui para cá, vai ficar assim, né? Vou fazer aqui. Fazer em roxo. Tirei o amarelo e trouxe para cá, né? Vamos supor que esse aqui, eu tirei aquele amarelo e trouxe para cá. Vai dar aqui, ó. Esse daqui é igual a esse aqui. Por quê? Porque tinha esse pedaço aqui, tá aqui. E depois tinha entre os dois. Então, essa distância é 1 metro. Então, a metade é 50 centímetros. Então, o que é o A? O A aqui é 50 centímetros. Então, A do centro até aqui é A. Do centro até aqui é A. Daqui até aqui é B. Certo? Então, essa aqui é a distância. E B sobre A ao quadrado é 1 menos E ao quadrado. Então, essa aqui é uma medida da excentricidade, né? Pode também dizer que a excentricidade é igual a raiz. Está fora. A excentricidade é igual a raiz
né, de 1 menos B sobre A ao quadrado. Estou aprendendo a escrever de novo, gente, essas coisas. Difícil, viu? Achei que fosse mais Eu fácil. acho. Professor, Tá? esse então é excentricidade, não é o Euler lá? Não. Isso aqui é a excentricidade, tá? Essa Ah, tá. aqui. Tá? Excentricidade. Não é o... Esse daqui, por exemplo, se A for igual a B, significa que é um círculo, tá? Se o braço menor é igual ao braço maior, é um círculo. Se A for igual a B, isso aqui é igual a 1, a excentricidade é 0. Então não é excêntrico. Se é um círculo, excentricidade 0, é um círculo, o que eu tenho? Não tem 2 focos, eu tenho só o centro. Os 2 barbantes vão estar aqui. E eu vou estar gerando um círculo. Quando B for igual a A. Então, B igual a A, eu tenho que é um círculo. A órbita circular. Então, quando diz assim, a excentricidade da Terra é 0,02. É muito pequeno. Então, a órbita da Terra é praticamente circular. Agora, se por acaso a órbita for muito, né? Aqui é A. Imagina então que eu tenho uma elipse bastante. Espera aí que eu vou fazer uma coisa aqui. Professor, Oi. é sobre isso que eu tinha uma dúvida. Eu vi esses dados de excentricidade e eu vi que realmente a maioria dos planetas da... Na verdade, eu acho que todos, né? Praticamente tem a excentricidade bem perto de 0. Certo. E ainda assim, a gente consegue usar essas leis de Kepler que dá certo, né? Certo. Então eu queria entender isso, porque tipo, eles partiram do pressuposto que são elípticas, né? Mas se são praticamente círculos, ainda dá certo usar como elipse? Então, assim, tem fenômenos que a gente vai ver, por exemplo, o fenômeno de que não é a influência da distância Terra-Sol que vai fazer com que haja as estações do ano. Então, aí você pode usar que é circular tranquilamente, que vai dar certinho. Mas, aqui, né, a gente vai ver. O planeta está aqui, certo? Desculpa, o Sol está aqui, por exemplo. Tá? Vou pegar uma outra cor aqui. Vou pegar uma cor para Sol aqui. O Sol está aqui. Vai brilhando aqui o Sol. Aí aqui está a Terra. Vou pegar uma outra cor. Aqui está a Terra. Quando a Terra está próximo, a força é muito grande. Então, se a força é grande, ele vai rápido, né? O que é a força? A força centrípeta é M. Não escreve ali. Força centrípeta é M, V ao quadrado sobre R. Né? Então, força é grande, R é pequeno, tá? Então, a velocidade tem que ser grande. Ele vai mais rápido aqui, por causa disso. E aqui, então aqui ele vai mais rápido. Assim. Aqui ele vai mais rápido. Isso é uma flecha bem simples. Enquanto aqui ele vai devagar. Mas, professor, Então, naquela época não se tinha conhecimento das leis de Newton ainda, tinha? não se tinha. Sim, eu estou explicando isso, mas você tem razão, não se tinha. Mas os Ele fez resultados são esses. sim. Né? Ele fez suas posições só empiricamente mesmo, assim, vendo o fenômeno. Exato. Sim. Foi empírico. As leis de Kepler são empíricas. Uhum. Existem algumas coisas que não são tão empíricas assim, vamos dizer assim, né? Então, aqui a velocidade é maior, enquanto a velocidade aqui é menor.
E a gente sabe o porquê. Estou explicando, ele não explicou por quê. Ele simplesmente as leis do movimento dos planetas são simplesmente descrições da cinemática dos planetas. Tá? Só estou adiantando um pouquinho aqui para a gente pensar sobre ela, mas é o que você tem razão, não se sabia as razões. Hã? Só para responder o negócio que o Gustavo tinha perguntado agorinha, eu queria acrescentar que, assim, mesmo que os planetas façam órbitas praticamente circulares, existe ainda um erro que precisa ser essa questão da variação das velocidades, que precisa ser corrigida, porque senão o modelo, acho que de Ptolomeu ou de Copérnico, não precisariam de tanta aquela questão dos epiciclos, né? Porque o de Copérnico, se fosse uma órbita circular mesmo, não precisaria dos epiciclos, certo? Exatamente isso. Tem razão. Exatamente isso. Então, as órbitas elípticas mostram de que o Kepler não se satisfez com menos do que um ajuste muito bom, né? Certo? Quer dizer, ele quis um ajuste dos dados. Veja que até hoje a gente usa órbitas elípticas mesmo, né? Ele conseguiu a curva correta porque os dados, ele queria um ajuste dos dados que fosse, vou dizer perfeito, lógico, sempre que é perfeito, né? Mas não vou dizer isso. Professor, um ajuste bom. Foi. Órbitas e movimentos são a mesma coisa ou são totalmente opostos? Não, a órbita é a trajetória. A órbita, quando a gente fala assim, qual que é a órbita elíptica? Significa a trajetória desse movimento, né? É elíptica. A órbita elíptica. Agora, a palavra orbe vem disso, dos corpos, dos orbes. A órbita vem dos orbes, que são os corpos os corpos celestes que se movimentam. Tá? Então, o que são as órbitas? É a trajetória do movimento desses astros que se movimentam com relação ao fundo do céu. Para ver a origem, né, da palavra. Professor. Pode falar. Então, além das órbitas elípticas, a grande sacada do Kepler e do Tycho Brahe foi essa questão do Sol não estar no centro, né, bem no centro da órbita. Ele está numa parte assim, num foco, né, que nem a lei diz. Que é isso que mudaria a velocidade dos planetas girando. Em certo ponto. Bom, assim, em primeiro lugar, o Tycho Brahe não tem nenhum modelo, tá? Ou pelo menos não tem nenhum modelo que tenha sido considerado importante, alguma coisa assim. Não tem. O modelo é de Kepler mesmo, e ele quebrou muito a cabeça, mesmo tendo recebido, foram 8 anos de trabalho árduo. Você tem registro, né, dos trabalhos, do próprio cálculo. Para poder fazer esse cálculo, ele utilizou, eu vou apagar tudo isso aqui, para escrever de novo, né? Apagar para escrever de novo. Então, ele utilizou, para fazer o cálculo, tá bom, aqui para baixo pode deixar. Ele fez o seguinte, aqui está o Sol e aqui está o planeta. Aí ele fez um avanço, aí o planeta avançou um pouquinho, aí fez aqui uma... Né? Aí ele foi aqui outro, aí o planeta avançou mais um pouco. Aí ele calculou essas áreas. Tá? Então, vamos dizer assim, ele usou um cálculo numérico para fazer essa integração. Tudo sem derivada integral. Sem derivada, sem integral. Isso ele montou essas equações, apesar de que estava falando até com
o professor lá da Venezuela, esqueci o nome, pelo amor de Deus. Sanorra? O Sanorra, isso. Puxa vida, que bom. Eu estava conversando com o Sanorra outro dia, a gente estava conversando sobre isso, aí ele estava dizendo que o Newton, quando você vai olhando os livros, né, do Newton, e eu vi com cuidado o primeiro, não vi todos, a gente estava conversando sobre isso. O Newton não apresenta as derivadas e as integrais, né? Ele apresenta discussões geométricas, mas usou, né? Então, uma coisa interessante é que isso daqui, os livros que fazem a história do Kepler e tal, dizem que ele desenvolveu técnicas de cálculo integral aqui, técnicas numéricas de cálculo integral, para poder fazer isso. Então, deu muito trabalho. E o cara era um gênio, né? Não teria chegado aqui se não tivesse sido um gênio, o Kepler. Né? Então, e a preocupação dele era que os dados dessem exatamente o modelo desse o resultado dos dados. E isso, como para um astrônomo, e sempre vai ser fundamental, isso, para um físico, para um astrônomo, vai ser sempre fundamental. E aqui envolve, né? Por exemplo, aqui, mais ou menos aqui, então, já vai mostrar o outro, né? Então, por exemplo, aqui é 7 de janeiro, tá? Não, aqui 21 de dezembro, aqui 7 de janeiro. Aqui seria início do verão e aqui seria o periélio. A posição que a Terra está no periélio. Essas diferenças, né? Quando que é o verão? Quando que é o início da primavera no hemisfério norte, que estaria aqui, mais ou menos 21 de março? Essas coisas, elas são muito importantes. Por que a igreja financiou o calendário lá, o Papa, né? Que a gente viu aqui, deixa eu ver aqui. É o Gregório XIII. Gregório XIII, né? Por que o Gregório XIII financiou esse calendário? Porque esse calendário era importante para as datas comemorativas, a Páscoa em especial. E o calendário é importante, a gente já conversou até um pouco sobre isso, para que você tenha tempo de colheita, saber quando que vai ter a chuva, tudo isso sempre foi preocupação do homem, a fixação do homem dependeu disso, muito disso. Então, esses valores corretos, eles são fundamentais. Por questões de método, por questões econômicas, de fixação do homem, de colheita, etc., por questões religiosas, ter essas datas com precisão, as datas religiosas, as datas santificadas, né? Vamos dizer assim, os dias santificados. Então, e o Kepler, isso lhe rendeu durante a vida, essa qualidade, isso lhe rendeu prestígio. Tá? Era prestigioso ser esse gênio que ele era também. Né? Então, não era simplesmente ter um valor aproximado. Esses valores, a gente, já adiantando, eu acho, até já falei isso para vocês, se a gente pegar o verão no hemisfério sul, ele é mais curto do que o verão no hemisfério norte. Por quê? Porque o verão no hemisfério sul, ele está aqui, começando em dezembro, terminando em janeiro. Em dezembro, janeiro, fevereiro, março, terminando em março, né? Então, aqui eu tenho verão. O que acontece? A Terra está mais rápida aqui, porque o Sol está nesse foco aqui, o foco ocupado é esse. A Terra, esse lado, quando a Terra está mais próxima, é verão no hemisfério sul. Então, a gente não percebe do ponto de vista da radiação, mas o calendário, as datas são percebidas. Existem consequências do ponto de vista do calendário na forma elíptica das órbitas dos planetas.
da órbita da Terra, inclusive. Mas não só isso, né? Também as órbitas dos cometas são muito elípticas, fortemente elípticas, etc. Aqui, né? Então, não afere a distância Terra-Sol. Aqui está trocado, né, daquele desenho, certo? Do que eu estava fazendo. Então, o periélio, 1,47, 10 oitavos. Então, 147 milhões de quilômetros. 3 de janeiro. E o afélio, em 4 de julho, 152. Média, 150. Aproximadamente 150 milhões de quilômetros. 150, se a gente pensar na velocidade da luz, né, aqui é a média, ó, quase 150. 149,6, se a gente arredondar, vai para 150. Não dá mais uma casa. Se a gente pensar na velocidade da luz, dá exatamente 500 segundos. 8 minutos e 20 segundos. Tá? A distância Terra, a distância média Terra-Sol, que é denominada unidade astronômica. Então, existe a diferença na duração das estações devido ao achatamento da órbita. Só que esse achatamento da órbita está exagerado. Mas veja, a linha dos equinócios aqui, que é essa daqui, perpendicular à linha dos solstícios, faz com que aqui é hemisfério norte, né? Primavera, verão, aqui outono e inverno, hemisfério norte. Então, para o hemisfério norte, outono e inverno, tem que atravessar tudo isso daqui com uma velocidade menor, é maior o trajeto com velocidade menor. Aqui, primavera. Não, aqui é do hemisfério sul, né? Primavera, verão, no hemisfério sul, tem que atravessar o comprimento da trajetória aqui é menor e a velocidade é maior, então, bem mais rápido. Lei das áreas. Então, o que diz? Percorre áreas iguais, ele fez o cálculo dessas áreas, aquilo que a gente tinha falado, vai fazendo, né, dividindo as áreas e tal. Então, percorre áreas, mesmas áreas, né, com o mesmo tempo. A gente diz assim, que a velocidade areal é constante. A velocidade com que eles varrem as áreas. Na próxima aula, a gente vai mostrar isso, fisicamente, por que isso é assim. Não vou dar spoiler agora. Lei das áreas. A linha que liga o planeta ao Sol varre. Teve uma época que eu dei isso aqui, a aluna, colega, né, nossa, o professor varre. A gente tem o costume de falar varre, né? Varre. Percorre. Percorre. Mas a gente fala varre também, né? Termo usado, mesmo na física é usado, varre áreas iguais em tempos iguais. No sentido de percorre as áreas, né? Assim, essa linha aqui, ela vai percorrendo essas áreas, vai descrevendo essas áreas. Descreve áreas iguais em tempos iguais, também pode ser utilizado. Então, está mais próximo, essa área aqui é igual a essa área, então ele tem que ir mais rápido aqui e mais devagar aqui. Aqui, lei dos períodos das órbitas. Então, peguei aqui, pus uma tabela com muitas informações sobre esses planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e tal. A gente colocou aqui a distância essa distância aqui está em unidades astronômicas. Tá? E esse período aqui está em dias até a Terra, 65 dias e 25, um quarto de dia, e daqui para cá está em anos. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, bem rapidamente, agora são 6, nós temos meia hora, nós vamos colocar aqui o Excel, eu vou copiar aqui, tá? De alguns, copiar da Terra, colocou a Terra, a distância e o período, em anos, tá? Vou colocar aqui a distância.
que é Terra. Terra. Aqui vamos por Mercúrio. Mercúrio não, Mercúrio. Então, quanto que é Mercúrio? Bom, a distância em unidade astronômica é 0. Eu acho que não está em vírgula 387. Vamos ver se. Não, tem ponto. 0,387. Isso. E o período está 87,9 barra 365,25. Oh, deixa eu pôr o igual aqui, senão não funciona. Obrigado. Eu acho que é por causa da vírgula. Estou caçando aqui. Pronto. Aí aqui, por Vênus também. Então, Vênus. Depois a gente... Vênus. Então, quanto que é? 0,723 e é igual 224,7 barra 355. Professor, você está dividindo pelo ano por quê? Para transformar? Então, esse daqui olha, a distância está em unidade astronômica e a distância da Terra, né? Unidade astronômica. E o período está em anos. Então, a Terra ficou 1 em 1. Tá? Então, qual que é a lei das órbitas? Eu só vou avançar aqui um pouquinho. Depois a gente volta. Qual que é a lei das órbitas? Então, esse aqui, né? Quadrado dos períodos é proporcional aos cubos dos eixos maiores. Então, nós vamos pegar quadrado dos períodos. Então, aqui é a distância. Então, eu vou pegar esse aqui, ó. Tá? Esse aqui vou elevar ao cubo. Por aqui, parênteses. E vou dividir. Vou dividir por esse daqui ao quadrado. O que tem que dar? Tem que dar 1 ali, ó, 1,000. Então, se eu vir aqui, vai dar 0,9998. Gente, é muito boa essa aproximação. Onde que está o erro aqui? Ó? Dá para dizer assim, né? no milésimo aqui, décimo, centésimo, milésimo, está aqui, né? Décimo, centésimo, milésimo. E eu não usei o eixo maior, né? Eu usei o valor médio. Tá? Então, é muito boa essa lei. Tá? Então, fazendo isso daqui, com todos eles, eu vou achar valores muito próximos de 1. Então, veja, vou colocando aqui, né, de Mercúrio para Vênus dobra a distância, de Vênus para Marte dobra a distância, e a Terra está no meio. De Marte para Júpiter, triplica. De Júpiter para Saturno, dobra. De Saturno para Urano, dobra. De Urano para Netuno, quase dobra. Então, dá quase para dizer assim uma lei, né? Quando a cada novo objeto que se descobria, o sistema solar dobrava de tamanho. Né? Quando tinha Saturno, descobriu Urano, dobrou de tamanho, descobriu Netuno, dobrou de tamanho, descobriu Plutão, dobrou de tamanho. Aqui não tem Plutão, porque resolvi colocar só os que hoje eram planetas, são considerados planetas. Já aqui não, né? Aqui dobrou, mas ficou. Então, é diferente aqui, né? O movimento vai ter que obedecer a essa expressão aqui, o aumento do período.
Mas veja Netuno, né? 364 anos, ó Saturno, 29 anos para dar uma volta. Então, Saturno, uma pessoa consegue ver Saturno dar 2 voltas em torno do Sol, talvez 3. Urano, uma volta. Netuno, nem uma volta, né? Uma pessoa não consegue ver Netuno dar uma volta em torno do Sol. Nunca veremos, né? Assim, o ser humano dificilmente vai ver 2 vezes Netuno na mesma constelação. Né? Entrar numa constelação, sair depois de novo, entrar e sair numa constelação. Bom, a história, assim, tem marcos, né? Marcos importantes na história. Então, Copérnico é um marco importante, né? A Revolução Copernicana, mesmo que não necessariamente os dados de Copérnico tenham sido fundamentais em termos de precisão, mas o livro de Copérnico era uma posição científica, não uma posição ideológica, né? Entendem isso? Quer dizer, é uma revolução nesse sentido de se trazer a ciência para o centro da discussão com relação a isso. A Revolução Copernicana é a revolução científica, tem o nome de Revolução Copernicana, mas é a revolução científica da época. Então, Copérnico está na Revolução Copernicana, inicia, é importante esse marco, mas Galileu faz parte dessa ideia de Revolução Copernicana, Kepler, Tycho Brahe, Newton, esta é a Revolução Copernicana, né? Onde a ciência passa a ter uma dimensão para a vida das pessoas diferente do que se tinha antes. E um dos fatos importantes desta revolução, é a invenção da luneta. A invenção da luneta. Tá? Então, anterior, Hans Lipperheim, que inventou a luneta. Galileu, quem tem as anotações precisas a respeito das observações, ele construiu sua própria luneta, mas não foi ele que inventou a luneta. E Zacarias Janssen também não reivindica a invenção da luneta. O que Zacarias Janssen reivindica é ele ter sido o primeiro a ter usado a luneta para observar o céu e ter feito relatos dessa observação. Mas Galileu já era, né, nessa época, já era alguém de nome, de renome, né, no campo da ciência, amigo do Papa, e com livros, publicou livros, fez muitos ensaios, tinha discípulos, e os seus relatos chegam até nós, né, as observações de 1509. Tá? Então, inventei um aparelho, ele inventa, ele reivindica, não existe prova documental, mas todos sabem que eu construí um telescópio antes de 1600, e que o Galileu construiu meu telescópio no verão de 1609. Verão, hemisfério norte, né? Então, meio do ano de 1609. Em 1608, o Lipperheim solicita ao governo holandês uma patente para o telescópio. Em 1609, Galileu aponta pela primeira vez uma luneta para o céu. Aqui o Galileu apresentando a luneta aos legisladores que observaram, né? Ele chamou o bispo da época, que depois se tornará o Papa, e nesse instante eu não lembro o nome do bispo, mas tem, né? Tem vários documentos que tem isso aí. Eu não tenho anotado aqui também. Não tenho. Tá? Bom, é isso. E aí ele falava para o bispo assim, futuro Papa, não, olhem na luneta, você vai ver Júpiter, vai ver Saturno, vai ver que Júpiter é um mundo, tem órbes em torno de Júpiter, que são os seus satélites. Aí o bispo dizia, não vou olhar, porque eu sei que não tem.
Então, se eu ver alguma coisa, é porque você é um bruxo que fez com que eu visse, né? Que você quer mentir para mim, né? Você é um bruxo que vai fazer com que eu veja isso, mas isso não é uma realidade. Isso é uma mentira, porque eu sei que a Terra é o centro do universo e que tudo gira em torno da Terra. Porque, afinal de contas, Aristóteles falou isso, isso não está na Bíblia, né? Apesar de ser da religião católica, isso não está descrito na Bíblia. Isso é a doutrina de Aristóteles, do qual a Igreja, né, na Idade Média, considerava a ciência, né, que estava de acordo com a doutrina da Igreja Católica. Então, aqui, primeira atividade de divulgação astronômica, primeiro uso bem documentado do telescópio para a astronomia, 25 de agosto de 1609. Então, começou em julho o verão, aqui está em julho, está indo no verão ainda, 25 de agosto ainda é verão. Essa, óbvio, que não é a visão de Aristóteles, essa é uma visão de uma máquina fotográfica de ótima qualidade, né? Mas é isso que Galileu viu, né? Viu a Lua e as crateras, documentou as crateras. Né? Viu o Sol, viu manchas solares, ele observou, relatou isso, viu protuberâncias solares. Aqui os desenhos de Galileu com relação aos anéis de Saturno. Saturno não foi uma boa observação. Ele pensava que Saturno tinha satélites, que de vez em quando observava assim. Saturno tem satélite. Ele pensava que os anéis eram satélites, né, que os desenhos de Galileu. E Galileu observou as luas, 4 luas de Júpiter, que hoje são chamadas de galileanas, né, são as 4 luas mais brilhantes de Júpiter. Europa, Io, que elas se movimentam muito rápido. É possível acompanhar, assim, de uma noite para outra, a mudança de configuração. Então, aqui são fotos tiradas por Andrea Bonetti Ferrari. Ela fez as fotos e editou, e aqui a gente está vendo isso. Então, ele viu isso. Ele viu as Pleiades, observou que as Pleiades é um aglomerado de estrelas, no caso, um aglomerado aberto de estrelas, né? São estrelas jovens, mas em parte já tem sua nebulosa dissipada, parte despartida, nebulosa dessas estrelas. Apontou para lugares na Via Láctea, etc., e viu que o número de estrelas que se vê a olho nu é muito menor do que o número de estrelas visto pelo telescópio. Viu Vênus, que é a observação, né, das fases de Vênus. Então, um dos mais antigos documentos que sobreviveram da Babilônia, na biblioteca de Assurbanipal, datado de 1600 a.C., é o registro de 21 anos de observações de Vênus. Olha que cuidado, né? Os primeiros astrônomos pensavam que se tratava de 2 planetas, ao entardecer Vésper e ao amanhecer Lúcifer. Aqui a palavra Lúcifer significa lúcifero, que é portador da luz. É aquele que antecede, por isso que no amanhecer Vênus é aquele que antecede ao Sol. Então, portador da luz, porque ele antecede ao Sol. Então, é Lúcifer. Hoje a gente conhece Vênus como a estrela vespertina, que vem de Vésper, e ao amanhecer como a estrela da aurora, né? A estrela da manhã, a estrela da aurora. No século III a.C., Pitágoras afirmava ser o mesmo astro. E as observações de Galileu confirmaram isso, de que é o mesmo astro. Né? Pode-se observar de manhã e de noite, depende da época, e você vai acompanhando as fases e percebe que a mudança tem mudança de fase.
nos dias em que ele está em conjunção com o Sol, você vai ter a mudança de fase. Você nunca vai ver em oposição ao Sol. Você vai ver em oposição ou em conjunção, quer dizer, Vênus e Sol no mesmo lado, ou em quadratura, Vênus e quadratura, aproximadamente 90 graus, até possível ver com o Sol. Cronologia do nascimento do telescópio. Primeiras lentes fabricadas por um desconhecido em Pisa, em 1206. Invenção dos óculos, em 1352. Que maravilha, que invenção fantástica. Hans Lippershey solicita ao governo, então, a patente, em 1608. E 1609, já se compra o telescópio em lojas de óculos em Paris, em 1609. Thomas Harriot provavelmente observou a Lua ao telescópio, provavelmente. Aqui, agosto, Galileu demonstra seu primeiro telescópio de Veneza. Setembro, outubro, Galileu dirige seu telescópio para a Lua. Está aqui uma fotografia. Aqui, Galileu, as diversas posições aqui, ó, de Júpiter. Então, Júpiter, 2 satélites, Júpiter, 3 satélites, vão para cá. Então, ele está observando e relatando, marcando. A cada noite, ele observa como está a posição dos satélites de Júpiter. Fases de Vênus são observadas em setembro. Aqui as fases. Essa aqui é a notação de Vênus, esse é o escudo de Vênus, o espelho de Vênus. Então, em 1611, Kepler descreve a ótica das lentes, incluindo um novo tipo de telescópio astronômico de duas lentes convexas, chamado kepleriano. Não sei precisar exatamente, mas você está quase próximo dos 400 anos, né? Foi em 1666, a publicação do Princípio. Então, não tem 400 anos, tem 360 anos, mais ou menos, né? A publicação dos Princípios. Então, 1666, Newton, então, descreve a lei da gravitação universal, e a gente vai ver isso daqui, como demonstrar esta lei aqui. Vamos também observar as marés, vou falar um pouquinho mais das marés, dessa observação, inclusive, falei, né, na outra aula, de que as marés, o padre Capuchinho, francês, se não falei, vou falar na próxima aula sobre isso, explicar um pouco mais. Bom, então, as leis de Newton é uma possibilidade, só vou colocar essa lei da gravitação aqui, mas é a possibilidade de explicar, e Newton fez isso, de explicar as leis de Kepler. Tá? Então, o que a gente tem, as leis de Newton, né? Então, essa daqui é a força, a lei da interação. A lei, só para colocar aqui, para a gente ter uma visão da... isso daqui é igual a massa vezes aceleração. Vamos colocar assim na forma fraca. Tem a mesma direção e tal, né? Eu posso, então, dessa forma, eu posso simplificar, né? Certo? Isso daqui. O que é a aceleração? A aceleração é a posição, a derivada segunda, né, com relação à posição aqui. Vou colocar em função de R, por exemplo, só para pegar a aceleração, não vai dar tangente, vamos pôr x mesmo. dt2, né? E aqui é g, m grande, sobre r ao quadrado. Então, essa expressão, né, o Newton descobriu um jeito de resolver os problemas, né? Que era... Deixa eu pôr enquanto x aqui, não importa qual que seja o referencial.
de resolver os problemas, de saber, quer dizer, eu integro isso daqui, vou ter a posição do planeta, tá, como uma função da posição r quadrada ali, função r, e da função do tempo. Então, olha, a massa é constante, G é constante, eu vou pôr aqui. Massa do Sol, né? Segundo caso, é a massa do Sol. Representada assim. Uma bolinha, pronto. Então, eu posso saber todas as órbitas, etc., que eu vou ter aqui o X, eu tenho todas as órbitas, tenho todas as soluções do movimento dos planetas, basta eu colocar aqui a força gravitacional, resolver isso daqui, eu tenho as órbitas dos planetas. Então, eu posso encontrar a terceira lei de Kepler, a segunda lei de Kepler, etc., com a física newtoniana. Para vocês naquele dia, né? Só vamos falar. Então, a força gravitacional também, então eu tenho a Lua aqui, a Terra. A Lua atrai, a distância aqui é diferente, né? Certo? Aqui a distância dessa porção com relação à Lua é essa. Vamos chamar aqui R próximo. E a distância desse daqui, né, é distante. Então, como a força gravitacional é inversamente proporcional à distância, óbvio que essa força aqui é menor e essa força aqui é maior. Então, isso estressa. Tem uma diferença de força aqui, que é a força de maré, que estressa o planeta Terra. Estica. Né? E esse que é o chamado efeito de maré. Então, Newton conseguiu explicar porque ele tem o quê? A força gravitacional e ele sabe como que é o comportamento Professor, da força e como que é qual que é a expressão da força e a expressão do comportamento, que é a expressão que é as leis de Newton. Fala. Falar. Essa interação ela só tem reação com a água, só com a água do mar ou com outros fatores da Terra? Ou ele só tem essa consequência no mar? Como o mar é fluido, tá? Então a água pode, vamos dizer assim, correr, né, para cá. No caso da maré, pode correr para cá. Ok, professor. Mas existe maré em terra também. Só que essa maré, ela é milímetros. São milímetros. E, professor, tem muitos outros fatores biológicos que acontecem, né? Porque eu acho que deve ter alguma interação, porque tem esse mito de cortar cabelo na lua cheia, e disso, daquilo. Deve ter alguma Rapaz, interação biológica, porque só pode, né? Porque eu fico meio bobo com essas coisas que me falam. Sabe, essas teorias que vêm de vó. isso aí é complicado. Isso aí eu não tenho informação de que realmente que seja, por exemplo, efeito de maré, em primeiro lugar. Depois também a gente não tem de que muitos desses relatos sejam realmente cientificamente observados. Né? É interessante que outro dia também uma turma de física ambiental também a gente estava discutindo sobre isso. Né? Essas visões no dia a dia, né? Como que se dá, né? Isso daí, essas visões no dia a dia das pessoas com relação à maré, com relação a se o dedo, se a mão machucada, a mão com artrite vai conseguir sentir as mudanças do clima, mudanças do tempo, melhor falando. Né? Agora, a maré, não a maré, mas a lua, a luz da lua tem influência, isso sim, isso é relatado. Assim, para nós, vamos pensar, a luz solar
tem influência. A gente se rege, a natureza se rege pela luz solar. Chega às 6 horas da tarde, as aves se recolhem, os animais que vivem durante o dia se recolhem, os animais que vivem durante a noite saem para caça. Professor. Então, a luz, sim. E a luz da lua, sim. A luz da lua regula, por exemplo, o ciclo menstrual, né, das mulheres. Tem uma sincronicidade com relação a isso. Eu tenho uma dúvida, sim. Pode falar. Meu Deus, eu esqueci da dúvida. Peraí, professor, eu vou lembrar. Meu Deus do céu, apagou minha cabeça. Lembrei, professor, lembrei. No ensino médio, a professora falava que na época do eclipse, isso confundia muitos passarinhos também, pelo que você falou. Quando vai entardecendo, os passarinhos volta pro ninho, cada um ficando no seu cantinho. Essa questão do eclipse, porque assim, tava de dia, de repente, alguns minutos, ficava tudo escuro. Aí se confundia muito os animais, os bichinhos. Aí de repente tava claro do nada de novo. Aí eu lembrei desse contexto. Hoje estava até cantando o galinho lá, né, da casa, eu não sei exatamente, não lembro aqui quem que é, se é o Jansen. É minha casa. É Rio, né? Então, no eclipse total, quando o sol reaparece, o galo canta, com certeza. Ele canta quando o sol amanhece, por que ele não vai cantar? E os passarinhos todos, é um amanhecer. Normal, é um amanhecer. O sol reaparece a meio-dia, né? Vamos dizer assim, pensar no eclipse total, que dá bem a meio-dia. A natureza está acostumada com isso. O comportamento da natureza, dos animais, em especial das aves, vai se dar com relação a isso, a luz. Então, a luz, sim, a luz da Lua é muito importante. É uma referência, é muito mais seguro uma noite de luar, pensando na natureza, né? Os animais estão escondidos nos seus ninhos, tal, durante a noite, e aí os animais predadores aproveitam a luz da noite, uns têm visão de infravermelho próximo, não consegue perceber. Não é do infravermelho que o animal que é caça está emitindo, mas tem do infravermelho refletido, né? E no sentido de variação gravitacional não tem nenhum fato, assim, nenhuma observação feita. Não tem registro. Da maré com relação a isso, por exemplo, diz, né? Na maré cheia, não, desculpa, na lua cheia, é possível observar que as plantas ficam com mais água. Eu nunca li sobre isso. Minha formação é em física ambiental. Eu nunca li sobre isso. Para mim, isso é extremamente lógico. Se eu lesse, né, não tenho nenhum preconceito com relação a isso. Se eu ler um artigo que os caras cortaram um determinado árvore, o caule, com controle da água no solo, etc., cortaram com lua cheia e com lua... Melhor não seria minguante, não. Melhor seria cortar com lua cheia e com quarto crescente, por exemplo. Exatamente, cheio e quarto crescente. E observaram que lua cheia tem mais água do que na lua quarto crescente, e isso é efeito de maré, não me surpreenderia. Acho faz bastante sentido. Tem mais força gravitacional. Sim, dizem que quando minha avó, pelo menos disse que minha mãe, que se para você fazer broto nas plantas, você tem que cortar em lua cheia, para cortar cabelo, para crescer mais. Então, tudo que é associado a crescer mais, você faz em lua cheia. Eu entendo isso, mas não existe nenhum fato mesmo, registro de cálculo que mostre que estatisticamente isso seja verdadeiro. Existe a crença, as pessoas acreditam nisso, né? E normalmente isso faz parte da cultura, né? Não é provavelmente da ciência, faz parte da cultura.
Meu pai fala, minha mãe fala, meu tio fala, então eu tenho isso como uma verdade. Então, esses são fatos que fazem parte da cultura. Não me estranha que isso seja uma verdade com relação às plantas. Se... Mas não tem base científica. Pelo que eu sei, não tem base científica. De registro científico. Tá? Por isso, também não me estranha que isso não seja verdade. Se por acaso se fizer levantamento e se conclua de que isso não é verdade. Eu acho que também teria que dar uma pesquisada boa, né, em referências bibliográficas. E como fazer? É difícil fazer um controle, né? Quanto que é essa força? Esse é o problema. Quanto é essa força gravitacional? Tenta pensar qual que seria a força gravitacional da Lua sobre 1 grama de água. Façam esse cálculo. Pegue a massa da Lua, pegue 1 grama de água, porque a maré é grande porque flui bastante água. A ação é uma força agindo sobre uma grande massa de água. Mas pense em termos de para se ter um efeito, né? Procure fazer, vou colocar aqui como um exercício para quem se dispor a fazer isso. Pegue 1 grama de água e veja qual seria a força. Porque a força gravitacional da Terra sobre esse 1 grama de água, né, a gente sabe qual que é. Então, você multiplica por 10, você vai ter grama-força, né? Então, lá, por exemplo, newton. Se você pegar um quilo de água, multiplicar por 10, você vai ter 10 newtons. Tá? Então, mais ou menos a gente tem uma ideia em newtons, que vai dar o quê? 1/100º de newton, 1 grama de água, né? Vai estar sujeito devido ao campo gravitacional da Terra. E do campo gravitacional da Lua? Qual que vai ser? Veja a distância que você tem, né? Professor, vai com calma no exercício, porque tem aquele lá do AVA que eu não entendi, inclusive, hein, professor? Isso. Eu vou fazer aqui, então, esse da Lua aqui. Vamos fazer. Bora. Mas no caso desse da Lua, professor, teria que calcular a interação de 1 grama e fazer menos de 10, né? De 1 grama. Porque a gente quer isolar só da Lua, né? Então tem que fazer menos. Isso. Aquela já está sofrendo aqui dentro da Lua. Da Terra, no caso. Não, vamos só comparar. Tá? Uhum. Vamos fazer a comparação aqui. Que a Terra, pegar 1 quilograma, depois a gente vê com grama. Mas vamos pensar 1 quilograma de água. Né? Isso aqui não existe, isso aqui na Terra. A força, então, força gravitacional, água, terra, eu vou pôr vou deixar assim. Força gravitacional vai ser o quê? G, né? M grande, que é a massa da Terra, massa da água, dividido por R ao quadrado. Certo? E a força com relação à Lua, tá? Então aqui seria com relação à Terra, né? Sobre a gota d'água, vai ser G também, massa da Lua, massa do corpo, esse Dzão aqui, distância Terra-Lua, 384 mil quilômetros ao quadrado, aqui 6.700, né? Tá? Então, vamos lá. Vou abrir outro aqui, só para ficar limpinho. Tá, então, eu vou dividir uma pela outra, só para saber proporcional, não vou precisar de G, tá? Vou precisar de G. Então, vai ter a força da Lua, vou colocar a Lua em cima, sobre a força da Terra, o peso do corpo, né, vai ser massa da Terra sobre massa do corpo,
R ao quadrado, multiplicar ao contrário aqui. D ao quadrado, massa da Lua, massa do corpo, aqui simplifica. Então, eu preciso de massa da Terra. Alguém que está com a internet, enquanto eu vou pondo aqui no meu Excel, procura aí a massa da Terra, para a gente fazer essa conta. Então, o raio da Terra eu tenho aqui o raio médio, a gente viu na última aula, né? Raio médio da Terra. Vou pegar aqui. Que a gente viu, né? Tá. 6,367, raio médio, 6,367,45, raio médio da Terra. Distância Terra-Lua. Aqui é 1000, né? Então é 384,000. Professor, não tá trocado ali na equação? Que você colocou força Lua sobre força Terra e tá massa Terra sobre força Lua. Perfeito. Então, por aqui é massa. Que é a massa da Lua, D ao quadrado, que é R ao quadrado, que é a massa da Terra. Né? O M simplifica, tá, isso mesmo. Opa, vou voltar aqui. Tá, então, o Excel. Então, nós já temos a massa da Terra, vai ficar embaixo. Então, eu vou pegar daqui por aqui, ficar embaixo. Vai ficar mais na hora. O raio... não, isso aqui é o raio. Estava bom antes. Professor, o senhor vai colocar em quilômetros mesmo ou vai ser em metros? Colocar em quilômetros mesmo, porque vai simplificar, né? 284 mil quilômetros, é só o comparativo, né? É a razão, né? Então, aqui é a distância, né? Por assim dizer, a distância do corpo de 1 quilo, de uma gota e tal. A massa, alguém achou massa da Terra e massa da Lua aí para me passar? Tá no chat, professor. Então, pera lá, vamos ver. Tá, no chat. Aqui, massa da Terra. 10^51? 10^51? Isso aí tá em unidade Acho que é em unidade atômica. Aqui o Adri mandou, tá em aí quilogramas. Tá em 5 ok, embaixo. Massa da Terra em quilos aqui, né? Ctrl C. Então, vou colocar aqui igual. Não, vou colocar Ctrl V. E aqui colar. Colar. Ok. Não deu certo, por igual aqui não veio. Por igual. E aqui estrela. Estrela. Ok, deu certo. E aí embaixo da massa da Lua aqui 22, né? Perfeito. Vou colocar, tá? E aqui. Ctrl V. Aqui, só colocar estrela aqui, que vai precisar. Tem que pôr igual. Igual. Aqui o ponto. Ok. Então, como que é? Que Terra ao quadrado. Então, aqui, né? Não, tanto faz. Por aqui. Igual. Essa distância aqui ao quadrado. Vezes a massa da Lua. Por aqui para não... Isso aqui porque está avolumando aqui, né? Fui fazer uma coisa, fazer outra, não deu certo. Deixa eu pegar aqui. Ficar mais para cá. Tá. Então ficou raio da Terra ao quadrado vezes
a massa da Lua, que é de baixo. Vou pôr mais uma coisa aqui. Dividido pela massa da Terra, vezes a distância Terra-Lua. Deixa eu puxar mais para cá. Distância Terra-Lua ao quadrado. Não precisa tanta coisa ali. Então, é 1 milhão. A força, né, a atração gravitacional da Terra é 1 milhão de vezes mais forte do que a atração da Lua com relação a qualquer corpo. É bem pouco. Hã? Bem pouco, bem pouco. A atração da Lua, né? É bem pouco a atração da Lua, né, nesse sentido, né? Quer dizer, qualquer resistência que você tenha nos capilares, qualquer força de resistência, supera essa força de atração da Lua. Entende o cálculo que foi colocado aqui? Né? Então, a força... Veja só, isso vai influenciar o crescimento do cabelo. As forças elétricas... Estou falando como físico, né? Certo? As forças elétricas que agem sobre o cabelo são muito maiores do que as forças que agem sobre o gravitacional da Lua. Todas as forças são muito maiores. Para a gente ter uma ideia de como as forças elétricas são grandes, as ligações químicas, como essa força é 1 milhão de vezes, 3 milhões de vezes menor. Né? Então, você vê assim, com relação às forças elétricas que estão agindo no cabelo, na água, etc., que você pega uma aranha, a aranha se pendura num fio, ali naquele fio praticamente invisível, aquele fio sustenta a aranha que está sendo atraída pela Terra inteira. E a Terra atrai 3 milhões de vezes mais forte a força gravitacional da Terra do que a força da Lua. Então, uma força muito pequena, certo? Sobre os átomos, ou sobre as massas, para um corpo pequeno, uma árvore, um cabelo, alguma coisa assim, para que isso fosse, a força gravitacional fosse ter consequências. O que você tem com relação à Lua, e aí as fases fazem muito mais sentido, é a luz. A luz da Lua se coloca muito mais intensa, né? À noite, a Lua tem uma luz significativa, e isso está registrado o mês é alguma coisa que tem registro biológico, né? Nos ciclos biológicos do mês. Então, isso pode ter algum significado, não a força gravitacional. Agora, se esse registro biológico, né, do mês vai ter realmente alguma consequência, eu não saberia dizer. Mas aí a força gravitacional, por esse cálculo, a força gravitacional eu descartaria como promotora de algum tipo de fenômeno com relação a corpos pequenos. Ele faz sentido, a maré faz sentido em corpos grandes. Em grandes quantidades de água que podem fluir e podem, então, gerar esse tipo de coisa. Né?